Salve galera, vamos para a nossa quarta videoaula. O assunto de agora é formatação de planilha. Existe um recurso de formatação pronta do Excel, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz uma formatação manual, não importando a versão do Excel que você tem aí na tua casa, ok? Eu estou montando uns exercícios prontos já, para vocês estarem baixando direto de um site que eu vou estar hospedando aí já todos os exercícios pronto e também uma apostila de atividade para passo a passo para vocês estarem treinando aí na casa de vocês. Vocês podem estar baixando gratuitamente, imprimir e estar praticando, ok? Para nossa aula de hoje, é recomendável quem quiser praticar e ir treinando junto, copiar essa tabelinha aqui numa folha de rascunho e montar ela no Excel. Então, é uma tabelinha bem básica de exportação de soja, uma tabela fictícia. Temos os países, o ano e temos aqui os valores em tonelada. Futuramente, nós também vamos usar essa tabela para uma explicação de gráfico, ok? Então, após estarem montando essa tabelinha no Excel, existem algumas teclinhas aí, uma teclinha de atalho que eu vou estar passando para vocês, para a gente tá trabalhando junto, que é a tecla Ctrl combinada com o número 1 aqui do teclado. O que essa combinação vai fazer? Ela vai me trazer a minha caixa de formatação. Para ela funcionar, eu não posso estar dentro de nenhuma célula. Então, eu apenas seleciono aquilo que eu quero formatar, e em seguida eu seguro o Ctrl, e depois eu bato nesse 1 aqui, ó. Não é o 1 da calculadora, é o 1 da parte de texto mesmo, ok? Outra observação importante é quando eu estiver falando para vocês do botãozinho mesclar e centralizar, que eu vou estar mostrando esse recurso para vocês nessa tabelinha. Nas versões anteriores, principalmente no caso aí 2007 e 2010, o botão mesclar e centralizar, ele era assim, ó, tá meio, a imagem tá meio ruim, mas dá para ver, ele tem um azinho no meio, com uma setinha para cá, outra para lá. Algumas versões, principalmente o 2007, tá escrito bem grandão, mesclar e centralizar. Mas de uns tempos para cá esse botão veio de forma reduzida, então só vem com esse desenho aqui. Já na versão 2013 ele deu uma mudada na aparência, então nós temos aqui o menuzinho do Office 2013 e nós temos aqui, ó, na mesma parte de alinhamento, o botão aqui mesclar e centralizar, é esse daqui, ó. Então ele deu uma pequena mudada, saiu o A setinha para lá e para cá continua, mas não tem mais o Azinho. Então, para vocês não se perderem, no Office 2013, ainda está aqui na categoria alinhamento e a flechinha para cá e outra para lá, ok? Muito bem. Indo agora para o Excel, vamos começar a nossa formatação. Então, eu vou começar aqui formatando o meu título. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um clique no meu título, que está na célula A1, e eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl mais 1. Porque qual que é a vantagem de utilizar esse recurso? Ele vai me trazer todas as opções de formatação de célula. Então, nós temos aqui, ó, para definir um tipo de número, se é número, moeda, se é contábil, se é data, se é hora, porcentagem, fração e assim por diante. Nós temos o alinhamento, que é alinhamento do texto dentro da célula. Nós temos a fonte, que é definir o tipo de fonte dentro da célula, as bordas da minha planilha, o preenchimento e proteção, que eu vou mostrar numa outra aula. Vale a pena destacar, pessoal, que esse recurso de formatação no Excel, a gente formata a célula, ok? Não é igual ao Word, que a gente seleciona um texto e formata. No Excel, a formatação ela é aplicada na própria célula. Eu vou começar aqui com fonte. Então, tá aqui a fonte padrão Calibri. Tá aqui estilo normal, regular. Nós temos o itálico, o negrito e o negrito itálico. Vamos manter aí a opção de negrito. Então, eu vou utilizar essa formatação aqui, eu vou utilizar o negrito. Como é um título, eu vou pegar aqui um tamanho um pouquinho maior. Eu vou colocar a fonte no tamanho 14. Um pouco mais para baixo, temos a opção de cor. No caso aqui, ó, peço que vocês não escolham por si próprio. Vamos acompanhar aí, fazer do meu jeito aqui que eu tô fazendo. Vocês vão achar que vai estar meio carnaval, mas depois aí vocês vão ter a opção para vocês
tentarem formatar do jeito que vocês quiserem, ok? Então no caso aqui, ó, a cor da fonte eu vou pegar o amarelo. Vou dar um ok. Então tá aqui o meu título na cor amarela. Tá meio berrante, mas fica tranquilo que depois vai dar para enxergar, ok? Agora eu vou formatar aqui a minha segunda linha, que é a linha de subtítulo. Por enquanto eu vou mexer só com o texto. Então eu vou dar o Ctrl 1 e aí eu vou fazer as alterações. Ele já caiu na guia fonte, que foi as últimas mudanças que eu fiz. Vou colocar aqui, como é um título, vou colocar um negrito e um itálico. E vou colocar tamanho 12. A cor, eu vou pegar aqui... pegar uma cor bem clarinha aqui. Pegar o azul claro. Tá vendo esse azulzinho claro aqui, ó? Pegar ele, ok? Vou dar um ok. E tá aí já a minha formatação do subtítulo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar somente os países dos Estados Unidos até a Alemanha, utilizando a gordinha. Lembra da gordinha? Seguro o botão e arrasto. Cuidado para não selecionar nada a mais. Utilizo o Ctrl 1 e aí eu vou manter o que? Eu só vou aumentar aqui a fonte para o tamanho 11 e eu vou jogar aqui, em vez de pegar uma cor daqui, ó que interessante, eu vou pegar aqui mais cores. Ele vai trazer aqui mais opções de cores e eu vou pegar esse verde aqui meio escuro, ó. Tá vendo aqui temos a quina. Vou pegar o de cima aqui e vou dar um ok e um ok novamente. Vou selecionar agora somente os valores, utilizando o Ctrl 1. Vou aplicar aqui tamanho 11 também. E a cor da fonte eu vou pegar aqui, vou pegar esse vermelho mais escuro aqui, o primeiro vermelho. Vou dar um ok. Pronto, já defini as cores e o tamanho dos meus textos. Bom, eu quero agora deixar esse título no meio da minha tabela. Se eu simplesmente clicar aqui no título e vir no alinhamento centralizado, olha só o que acontece, ó. Porque esse botão ele centraliza o texto dentro da célula e não na tabela. Então eu vou dar um desfazer aqui, ó, ou utilizo um Ctrl Z. Para essa tabela ficar no meio, para esse título ficar no meio da tabela, o que eu vou fazer, ó? Primeiramente, a minha tabela vem até que coluna? Ela vem até a coluna E. Então eu vou selecionar aqui do A1, que é onde o meu texto tá, até o E1. E aí logo em seguida, eu vou ter aquele botãozinho que eu mostrei no começo, que é o mesclar e centralizar. Vou clicar aqui na flechinha dele e vou pegar a primeira opção, que é mesclar e centralizar. Então, meu título já ficou no meio da minha tabela, ok? Muito bem. Agora eu vou formatar, vou fazer outra formatação. Agora nós vamos formatar as bordas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela. Peguei do título, com a gordinha ele já vem pegando tudo por causa do mesclar e centralizar que eu apliquei no título. E vou dar o meu Ctrl 1, que agora eu vou na aba de bordas. Bom, primeiro passo aqui é eu determinar qual estilo de borda eu quero. Por enquanto tá sem borda nenhuma. Se eu for vir aqui, ó, no menu arquivo e imprimir, olha só, ele vai mostrar para mim como é que vai sair no papel. Então a minha tabela ela não tem linha. Lá no Excel, essa linha que a gente vê aqui, ela é chamada de linha de grade. Ela está visível para a gente, mas para imprimir ela não sai. Apenas se eu ativar essa opção na hora de imprimir, só que aí vai sair todas. Então por esse motivo eu tenho que aplicar aí as minhas bordas manualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela, vou dar o meu Ctrl 1 e aqui na guia bordas eu vou escolher o meu estilo de linha. Então nós temos todos esses estilos aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar umas bordas bem diferentes. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui essa linha dupla, certo? É a última de todas. E vou escolher uma cor para ela. Vou pegar aqui o roxo escuro, uma das últimas cores da coluna do roxo. E agora eu vou ativar as bordas, porque eu só escolhi o estilo e escolhi a cor. Então eu tenho que ativar ou por aqui ou por aqui. Aqui é mais prático. Então eu tenho a opção contorno, que são as linhas em voltas da tabela. E eu tenho a minha interna, que são apenas as linhas de dentro da minha tabelinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar apenas o contorno.
Olha aqui na minha visualização, ó. As linhas de fora estão duplas. Agora eu vou definir as linhas de dentro. Para a linha de dentro, eu quero essa mais fininha aqui, ó. Vou manter a mesma cor também para não ficar muito carnaval. Então eu peguei aqui a linha mais fininha e aí eu vou ligar qual? A interna. Então olha só o que ele fez. Eu ligo as linhas de dentro da minha tabela com uma linha mais fina. Vou dar um OK. Pronto, já está ativada as minhas bordas. Se eu for vir aqui e imprimir, ó, ele vai me mostrar como é que vai sair. Ó, agora tem linhas, certo? Muito bem. Dá um ESC aqui para mim sair. E vamos passar para agora para pintar a tabela do lado de dentro. Só que antes de pintar a tabelinha pelo lado de dentro, eu quero mostrar umas opções de alinhamento. Então, olha só. Tá vendo aqui os anos? Os anos de 2096 a 2099, eu vou aplicar um alinhamento diferente a eles. Então, olha só. Com a gordinha eu vou selecionar só eles e vou utilizar o meu Ctrl 1. Vou vir aqui na aba alinhamento. Eu tenho aqui os alinhamentos padrão dentro da célula e eu tenho essa orientação aqui, que é o que eu vou estar mostrando agora para vocês. Então, olha só, eu tenho a palavrinha texto em pé e a palavrinha texto deitada. Eu vou trabalhar primeiro com essa palavrinha texto em pé. Então, ao clicar nela, vai ficar pretinho, significa que está ativado. Vou dar um OK. Olha só que legal, ó. O texto fica em pé dentro da célula. É claro que para essa tabela não tá legal, não vou usar essa opção. Mas dependendo da situação, fica bem legal você colocar um texto em pé dentro da minha planilha, ok? Vou dar um desfazer aqui. E vou dar Ctrl 1 de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... Aqui, tá vendo aqui esse triângulozinho? Aqui tá marcando 0 graus. Eu vou colocar aqui 45 graus positivos. Então, conforme eu vou aumentando aqui, ó, 3, 4, 5, 7 graus. Ou eu venho aqui e clico na bolinha vermelha. Tá vendo? Ó, 45 graus. Vou dar um OK. Olha só como que ficam meus números. Ficaram inclinados para cima. Mas eu não gostei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui de novo. Ou eu dou um desfazer. Vou dar um Ctrl 1. Só que eu vou trabalhar aqui, ó, com 45 graus negativo. Vou dar um OK. Olha só que legal, ó. Ficou para baixo, ficou mais bonitinho. Só que o que eu quero, ó, os anos, eles estão do lado direito da minha célula. Eu quero que eles fiquem bem no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl 1. Vou vir aqui no alinhamento horizontal. O alinhamento horizontal é assim, ó, horizontalmente. E vou pôr aqui, ó, centro. Vou dar um OK. Olha só, ficou melhor distribuído aí os meus anos, ok? Bom, o meu país não vai ficar de fora. Eu vou clicar nele, vou dar um Ctrl 1. Só que em vez de trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, ó, alinhamento horizontal e geral. Então, eu tenho aqui esquerda, que o meu texto vai para o lado esquerdo dentro da célula. Eu tenho o centro, que ele vai para o meio. Ó, foi para o meio da célula, ó, mas não é isso que eu quero. Eu tenho a opção preencher, que ele vai dividir o texto, justificado, distribuído e assim por diante. No caso, eu quero ele do lado esquerdo. Dando OK, ó, ele ficou bem no cantinho. Só que ele está embaixo, eu não quero que ele fique aqui embaixo, eu quero que ele fique no meio. Então, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl 1 e vou mudar aqui a minha distância vertical. Vertical é de cima para baixo. Então, o que eu vou fazer? Ela está inferior, eu vou botar no centro. Vou dar um OK. Olha só que legal agora que ficou meu texto bem no meio da célula, ok? Por que eu coloquei o horizontal, no caso aqui à esquerda, que é a primeira opção? Porque se eu botar ele também no centro, ó, a linha vai estar cortando ele. Então, é melhor eu deixar ele do lado esquerdo, para ficar bem coladinho na minha célula, aqui do lado esquerdo na minha célula, ok? Muito bem. Agora eu vou pintar a minha tabela por dentro. Então, eu vou começar pelo título. Vou dar um clique aqui no título. Vou dar o Ctrl 1. E agora eu vou vir em preenchimento. Em preenchimento, eu vou determinar a cor interna da minha célula. Então, eu vou pegar aqui um preto e vou dar um OK. Olha como destacou agora a minha linha de título. Ficou bem destacada.
Vou pintar aqui de outra cor, então usando a gordinha, clico, seguro e arrasto. Vou dar um Ctrl 1. Já veio em preenchimento. Como ali eu peguei um azul claro, agora eu vou pegar um azul bem escuro. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um OK. Opa, não pegou tudo. Pera aí, vamos selecionar de novo. Ctrl 1. Aqui, OK. Então eu peguei esse azul escuro, vou dar um OK e ele pintou tudo, certo? Agora os países, selecionando tudo com a gordinha. Ctrl 1. Como é que eu usei um verde escuro? Claro que vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Eu vou jogar aqui um verdinho claro. Vou dar um OK. Ó, dá para mim ler tranquilamente. E por último, pegar aqui os valores, né? Aqui eu trabalhei contraste o azul escuro com o azul claro. Aqui o verde escuro com o verde claro. E aqui no caso, vou pegar o vermelho escuro com o vermelho claro, certo? Não quero vermelho claro, eu quero outra cor. Eu vou pegar aqui mais cores. Eu vou pegar um amarelo bem clarinho e vou dar um OK. Prontinho. A minha tabela está pronta, certo? Então, ó, vou voltar a destacar. Quando eu formato alguma coisa, eu formato a célula. E aquilo que eu digitar dentro da célula estará com a formatação que eu apliquei. Então, olha só um exemplo, ó. Cliquei aqui na célula D13. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o Ctrl 1. Olha só, vou vir aqui em fonte, vou aplicar um negrito. Vou aplicar uma cor da fonte. Vou pegar uma qualquer aqui, pegar esse roxo, tamanho 12. E vou dar um OK. Aparentemente, não aconteceu nada. Na verdade, a linha ficou um pouquinho mais larga por causa do tamanho da fonte que eu determinei, certo? Mas na hora que eu digitar um texto, ó, ele já sai na cor que eu quero. E se eu tivesse ido adiante, ó, se eu tivesse vindo aqui em alinhamento e botado a palavrinha texto em pé, ó, Medeiros. No momento em que eu apertar o Enter, ele vai colocar o meu texto em pé, ok? Agora suponhamos que eu não gostei dessa formatação, eu quero tirar toda essa formatação. Não importa a formatação, ó. Por exemplo, eu vim aqui, ó, aqui no G1 eu vou aplicar porcentagem e aqui no H1 eu vou aplicar estilo de moeda, certo? Se eu digitar aqui o valor 10, ó, ele já identificou como 10%. E se eu indicar aqui o valor 10, ele já colocou 10 reais. Então, ele já determinou uma formatação para os meus valores numéricos. Já está determinado. Se eu for mudar aqui para 15, aqui para 15, automaticamente transformou em porcentagem em reais, certo? Mas suponhamos que eu precise limpar a formatação. Não importa se é cor, tamanho, estilo de número, se é porcentagem, se é real, se é alinhamento. Eu quero tirar toda essa formatação aqui que eu apliquei, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo aqui em cima da linha 1 e antes da letra A? Se eu clicar aqui, ó, ele seleciona toda a minha planilha, ó. Selecionou tudo. O que eu vou fazer, ó? Aqui na aba página inicial mesmo, o que eu tenho aqui do lado direito, perto da autossoma, que nós vimos na aula anterior, eu tenho esse botão aqui, ó, limpar. Se eu clicar nele, eu vou ter aqui o limpar tudo, que ele apaga tudo, e eu tenho um botão, uma opção bem importante, que é limpar formatos. O que ele faz? Esse botão, ele tira toda a formatação que eu apliquei, ó. Então, se eu clicar nele, ó, aqui que era 15%, ele transformou em número decimal. Aqui que era 15 reais, transformou em 15, ó, o Medeiros voltou ao normal. Então, ele tirou toda a formatação que eu apliquei, voltando para a fonte padrão, que no caso é a fonte Calibri, no tamanho 11, ok? Pessoal, essa aula acaba por aqui. Se alguém tiver dúvida, pode postar aí no comentário. Se alguém tiver alguma sugestão de aula, pode estar postando. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço e até a próxima videoaula, ok? E não esqueçam de se inscrever no canal no YouTube para que eu possa estar postando novas videoaulas, ok? Abração!